Salve, salve galera, seja muito bem-vindo a mais um Tudo Acaba em Business. E mais uma vez, uma entrevista inspiradora com um grande empreendedor brasileiro. Pessoal, meu convidado de hoje, ele tem algumas virtudes. Uma delas, ele é muito jovem e apesar de jovem já construiu grandes negócios. Ele é um cara disruptivo, é um cara que entende o mercado de uma forma diferente. E com mais uma curiosidade, digamos assim, ele não terminou a faculdade. Então, ele é o típico empreendedor brasileiro que trabalha para que as coisas aconteçam e, apesar de não ter terminado a faculdade, ele estuda intensamente, com muita frequência. Vou apresentar para vocês o meu grande amigo Edísio Neto, sócio fundador do Zero Bank. Edísio, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Grande prazer estar aqui com você hoje. Acho que vai ser bem proveitoso. Vamos conseguir compartilhar aqui bastante conteúdo. Edísio, a gente se conheceu, acho que uns 3, 4 meses por aí, e você me contou a sua história, né? E me inspirou muito, né? Primeiro porque você é muito jovem, né? Segundo porque você largou a faculdade do meio para o final, porque você não tinha mais tempo para conciliar o estudo com os negócios, porque o seu negócio vinha desenvolvendo numa velocidade rápida e você precisava dar mais atenção a ele. Porém, apesar disso, você nunca parou de estudar. E eu sou um grande defensor da filosofia de vida de lifelong learning, né? De aprendizado contínuo ao longo da vida. Porém, apesar de eu ter feito 3 faculdades, eu digo, hoje você consegue estudar de uma forma muito mais inteligente se você focar no que realmente você quer aprender e não em pacotes, né, que a universidade oferece para a gente. Então, eu queria primeiro que você explicasse um pouquinho de onde veio essa sua raiz empreendedora, meu amigo. Acho que com certeza veio do meu pai. Meu pai é um cara que sempre empreendeu muito e sempre me estimulou também a isso. Então, assim, eu sei que eu saía do colégio na época e ele sempre me estimulava a ir para o escritório dele e ficar lá. E eu ficava lá na época do MSN conversando e achando que não estava fazendo nada. Na verdade, só de estar ali presenciando a movimentação, como as pessoas se comportavam, como falavam, etc., você acaba aprendendo, né? Então, esse estímulo veio de pai mesmo, de pai para filho. Cara, e assim, o Edísio vai falar pra gente, 35 anos, Edísio? 35. 35 anos, ou seja, muito jovem. E o que mais me chamou a atenção, quando você montou sua primeira empresa, de verdade, cara? 16 anos, eu tinha 16 anos. Com 16 anos, o homem já montou a primeira empresa dele, que foi um sucesso, com muito trabalho. E por isso você, naquele momento, teve que largar a universidade. Gostaria que você falasse um pouquinho a respeito do seu primeiro business, que foi ali onde começou tudo para fazer você chegar hoje no Zero Bank, né? Bacana. Eu sou de Recife, né? E eu comecei a empreender lá em Recife, na época com câmbio. Eu montei uma casa de câmbio com 16 anos. Meu pai teve que me emancipar para isso. E o negócio começou a crescer bastante. Ao longo dos anos, viraram 20 lojas. Virou a maior empresa de câmbio do Nordeste. O Nordeste que sempre foi um polo turístico com muito estrangeiro e tal. Então era um serviço que era muito requisitado. Só que, assim, casa de câmbio era na época, eu tinha 16 anos, era o que me dava dinheiro, mas não era o que me dava tesão mesmo. Poxa, não tinha nada de inovador numa casa de câmbio. E eu sempre ficava, apesar de estar fazendo faculdade durante um período, eu preferi na época sair para me dedicar ao meu negócio, a estudar, fazer cursos voltados específicos para o tema câmbio, né? Então, muito curso do Banco Central, muito curso aduaneiro, sobre importação, exportação e tal. Porque eu entendi que ali realmente estava o diferencial, né? Eu brinco que eu sou formado na Faculdade da Vida, porque acho que a jornada empreendedora você acaba aprendendo muito mais do que a teoria da faculdade. Sem dúvida. E sem querer desestimular de forma alguma as pessoas a se formarem. Acho que cada um tem a sua história, tem a sua trajetória, tem o seu momento também. Várias pessoas conseguem compartilhar esse momento de faculdade e trabalho, mas o meu negócio na época cresceu tanto que eu não estava mais conseguindo e eu acabei optando por dar mais atenção ao business mesmo.
E assim, é muito interessante esse bate-papo que a gente está promovendo aqui. E eu vou fazer uma pergunta para você, é o seguinte. Eu entendo que é muito normal isso no modelo americano. Diversos grandes empreendedores, grandes empresários que construíram negócios grandes não terminaram a faculdade. Identificaram alguma oportunidade de negócio e resolveram se identificar, se especializar e dedicar seu tempo para o seu business. Porém, a grande questão é que eles nunca deixaram de estudar. Eles estudaram muito mais, só que focado naquele negócio. E é por isso que eu questiono muito tanto o modelo das universidades quanto o modelo principalmente da escola básica, né? Que muitas vezes não ensina temas, por exemplo, como negociação, inteligência emocional, como você fazer uma gestão de fluxo de caixa, coisas que você vai acabar usando no seu dia a dia para ensinar algumas coisas que talvez você nunca mais vai lembrar do uso daquilo. Eu queria um pouquinho do seu entendimento em relação a isso, cara. É bem por aí mesmo. Eu lembro que enquanto eu estava empreendendo, a empresa crescendo, teve uma época que eu precisei fazer uma demissão de uma pessoa importante e na faculdade não ensina a demitir. Né? Onde é que estava no livro isso? Né? Então, ali você acaba bom, no feeling mesmo, tocando, mas isso que você falou de ter, de fato, um ensino muito mais voltado para negócios. Hoje a gente tem algumas escolas de negócios muito bacanas, que eu fiz bastante aqui no Brasil, que de fato ensinam coisas do dia a dia que o empreendedor precisa, com erros e acertos de pessoas que já viveram isso. Isso é super importante. Até porque assim, o mundo está mudando muito rápido, né? Então as coisas estão muito dinâmicas. Quando a gente vai falar em breve com certeza do mercado de tecnologia, mercado financeiro que eu estou atuando, ele vem mudando de uma forma tão frenética que não dá mais para você parar para estudar e depois ir praticar, né? Então acho que o aprendizado está contínuo o tempo inteiro. E o que eu estimulo muito é isso. A gente, por exemplo, hoje na nossa empresa, a gente contrata muito mais pelas experiências profissionais que a pessoa teve. Obviamente que tem pessoas que estão começando a carreira, mas e a gente estimula ele a fazer cursos para que aprendam de fato a se desenvolver dentro daquele segmento, daquele setor que ele escolheu. Não, excelente. Eu concordo 100% com isso. Na verdade, o profissional tem que ser muito bom no que ele está exercendo, né? Então, quanto mais ele se especializar naquilo, principalmente com uma empresa, melhor. Então, cara, se você não vai ser empresário, você tem que ser muito bom em alguma coisa. E por falar num cara muito bom em uma atividade específica, eu vou chamar para o papo meu grande amigo, diretor Davi Nunes. Davi, quem paga nosso salário? Dá para você botar o pessoal na tela aí ou não? Vamos começar falando de Otimize Studios. Galera, você que está procurando um estúdio de podcast, quer gravar seu podcast, procura fazer seu curso digital, quer gravar conteúdo para suas mídias sociais, você não pode perder a oportunidade de conhecer o Otimize Studios. Venha conhecer aqui nossa estrutura de ponta, cara, toda a parte de equipamento, câmera, iluminação, todo o processo de um podcast otimizado, rápido e feito de uma forma extremamente profissional a um custo totalmente competitivo, um custo baixo. Então você vem aqui, usa essa estrutura, atende da melhor forma o seu cliente, o seu convidado e ainda ganha a oportunidade de fazer parte do nosso grupo de profissionais, o nosso centro de networking aqui que a gente oferece. E para falar do Otimize, eu vou aproveitar a experiência que teve o Edísio aqui. Edísio, você chegou aqui hoje no Otimize e conheceu um pouquinho. O que você achou? Seja muito bem bacana. Sincero. Não, de verdade, muito bacana. Até fiquei com vontade de gravar uns vídeos aqui para o nosso negócio, mas muito bacana, parabéns. Ah, que legal, Edísio. Muito obrigado. Pessoal, então é isso aí. Entre em contato via Instagram, você pode também falar com a gente. Ali temos o canal do WhatsApp. Pode falar conosco, com certeza você vai fazer uma ótima escolha. Além de tudo, você está bem no centro, bem no coração de São Paulo, Avenida Angélica, a 3 minutos da Avenida Paulista. Então aqui, Otimize Studios, tira seu sonho do papel, vem fazer seu podcast conosco, beleza? Davi, tem mais algum patrocinado? Mais alguém está pagando o nosso salário? Vamos falar agora da Sorri, que é lá da doutora Fabi Matos. Saúde sem culpa para quem se preocupa. Pessoal, você que quer melhorar o sorriso, tá com dor de dente, procura uma clínica a um preço acessível e completamente estruturada com profissionais de alto nível, vai na Sorricare Odonto. Você que é da região de Osasco, não perde a chance de conhecer. E tem mais uma. A Sorricare agora tem toda a parte de harmonização facial. Então, você quer ficar mais bonito, mais jovem,
não quer ficar ali com aqueles detalhes, aquelas rugas que eu estou vendo na cara do Davi ali, que ali tá realmente que só a dona Dani para realmente aguentar isso. Então vai, procura a Sorriquero, doutora Fabiola Matos, e tem mais, fala que viu no Tudo Acaba em Business, 15% de desconto garantido, Sorriquero Odonto, vai lá, sorriso bonito, harmonização em dia, boca saudável, e é isso aí. Davi, tem mais alguém? Agora vamos falar da Evoque Academia. Evoque Academia do Rodrigo Razi, fundador da Evoque. 5 anos de academia. Ele diz 32 unidades em 5 anos. Um negócio que está funcionando muito bem, que tem como diferencial um atendimento. A maioria hoje das grandes academias, das grandes redes, ela alternou. Ela fez um atendimento muito mais digitalizado, muito mais digital e perdeu um pouco daquela experiência humana. A Evoque é o contrário. Tem equipamento de alto nível, é uma academia sempre grande, porém aquele atendimento, aquele clima, aquele ambiente familiar ou de amigos, né? Aquela tribo que a gente monta, a Evoque ainda tem isso. Falou que viu no Tudo Acaba em Business, vai ganhar uma semana de treino na faixa. Fala que viu que o Marcelo falou no Tudo Acaba em Business, que o Rodrigo Razi não tem como não autorizar isso daí. Tá bom, gente? Muito obrigado. E você, Davi, não é falando não, mas você está precisando treinar um pouco. Já foi na Evoque essa semana, Davi? Não foi, não sei quem está pior. Davi magrinho e eu gordinho, então estamos precisando ir na Evoque. Eu disse, vamos voltar ao tema aqui que é muito importante, esse bate-papo realmente em alto nível com você. Eu gostaria que você falasse como é que foi essa transição entre uma casa de câmbio para um banco, cara. Porque, gente, presta atenção. Eu estou falando de um rapaz de 35 anos que é dono de um banco. Entendeu? Quantas pessoas com 35 anos vocês conhecem são donos de banco? Então eu quero entender, e eu sugiro que você aproveite o caderninho e marque aí as orientações para a gente entender como foi feita essa transição da casa de câmbio para um banco. Maravilha. Então, a rede de casas de câmbio cresceu muito, viraram 20 lojas, como eu falei. E ali aconteceu um fato que é engraçado, né? Tem coisas que a gente acha que nossa empresa vai acabar e a partir dali foi uma grande reviravolta na minha vida. Uhum. Foi quando a gente tinha uma autorização para operar com câmbio como agência de turismo autorizada a operar em câmbio. E o Banco Central, em 2011 para 2012, ele mudou essa regra e ele estava cortando todas as autorizações das agências de turismo e elas eram agora obrigadas a ou virarem correspondentes de uma corretora ou tentarem virar uma corretora de câmbio. E ali eu pensei, putz, meu negócio vai acabar agora, vou ter que virar correspondente de alguém, vou arrumar um sócio para o meu negócio, o negócio era 100% meu. E aí, então como a males que vem para o bem, eu realmente vim para São Paulo, comecei a conversar com várias corretoras de câmbio que fizeram proposta e conheci um cara que muito especial, hoje é meu sócio, o Túlio, que fez na época uma proposta para a gente virar correspondente da corretora dele, a BIT, e que eu me identifiquei muito com ele, na pessoa física mesmo, né? Então, ele é um cara bem mais velho do que eu, um cara muito mais experiente, que eu me identifiquei muito com a história empreendedora dele e com o jeito que ele tocava o negócio. Então, ali a gente virou correspondente da BIT e rapidamente, acho que minha relação com o Túlio cresceu tanto que ele optou ele me convidou e disse, vou abrir uma filial da BIT em Recife e queria que você tocasse essa filial. Uau! Então já era ali meio que um ensaio para sermos sócios, né? Então a gente abriu um escritório lá e o que a BIT faz, né? Uma corretora de câmbio faz? Faz muita operação de remessa internacional para empresas que importam, que exportam, pessoas que precisam mandar recursos para o exterior. E eu falei, Túlio, eu não entendo nada disso. E ele falou, não, você estuda e você vai aprender. Então ele ali me estimulou e aí sim fui fazer vários cursos dedicados cara, a esse que sensacional isso, né, cara? Desculpa te dar um corte aqui, mas ele acreditou na pessoa, no seu potencial, mais do que a tua capacidade específica, o seu entendimento específico naquele momento. Quer dizer, ele enxergou um potencial certeza. Em você muito maior, ele já tinha visto que você tinha esse espírito empreendedor, essa sua linha. Ele falou, pô, mais fácil eu treinar esse cara com essa pegada do que, de repente, buscar alguém que não tenha essa atitude. E acho que aí está, de fato, o grande diferencial hoje em dia, né? Acho que qualquer pessoa é capaz de aprender a atuar em qualquer segmento. Tem curso para tudo hoje na internet, né? Então, depende muito mais da pessoa em si, de querer.
Então, ali eu fui fazer esses cursos e, cara, foi um sucesso. O escritório da BIT em Recife começou a trazer muitos negócios, obviamente aproveitando ali o relacionamento que a gente tinha local. E até um ponto que ficou tão representativo a nossa operação dentro do negócio da BIT, que o Túlio fez uma proposta para comprar a minha empresa. Nessa compra, eu ia receber ali parte em dinheiro e parte em participações da empresa dele, ia virar sócio dele. Então foram 2 anos, e assim, a gente conta aqui muito curto, né? Mas acho que esse foi o momento que eu mais cresci na minha carreira, que foram 2 anos de negociação, de você vender algo que é seu, que você criou e que cuidou o tempo inteiro. Então aí você imagina envolvendo aí empresas Big Four para fazer auditoria nas 2 empresas, um caminhão de advogados tratando aí sobre M&A, algo que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. Então eu lembro que assim, Recife é uma cidade pequena, que eu ficava com medo de o que as pessoas vão achar se souberem que o Edílio está vendendo a empresa dele. Sim. Né? Será que a empresa está quebrada? Será que ele está mal de dinheiro? Tal? Enfim, então eu na época peguei um amigo meu, advogado, que eu conhecia e confiava, e falei, cara, vamos para São Paulo, vamos conhecer uns advogados aí especialistas em M&A, que eu não quero que ninguém saiba em Recife até que de fato esse negócio aconteça. Então a gente veio para São Paulo, enfim, esses 2 anos entendendo muito essa prática de M&A, e mais uma vez, por mais que na teoria você aprenda, estude bastante como funciona isso, teve uma conversa, eu lembro até hoje, com um diretor da Ernst Young, que foi a empresa que fez a due diligence na época, e que eu conversando com ele, ele olhou para minha mão e falou assim, Diz, eu estou vendo que você é noivo na sua mão. Você está preparado para vender a sua empresa, virar sócio de um cara mais velho? E com certeza você vai ter que passar muito mais tempo fora de casa do que você passa hoje. Então, às vezes, tem algo pessoal que você nem está imaginando que vai mudar na tua vida, que aquela pergunta me fez refletir assim, caramba, vender a empresa mexe com muita gente, não é só comigo, né? Mexe com a família também. Sem dúvida. Né? Então, até porque aí depois a gente vem ver filmes, etc., que às vezes uma transação de compra e venda de empresas, no detalhe da esposa, da filha, ela não dá certo às vezes. Enfim, então essa transação foi concluída 2 anos depois, em dezembro de 2015. Eu vim morar aqui no eixo Rio-São Paulo. A ideia era expandir tudo que a gente tinha feito no Nordeste aqui para o Sudeste. O Túlio me deu carta branca como diretor de novos negócios, então todo novo negócio que eu queria trazer para a corretora, ele super me apoiava. E aí, o que foi bacana também é que 1 ano depois, 2016, eu fui ao Vale do Silício estudar. E aí foi quando eu conheci a tecnologia blockchain, cripto, e assim, muito diferente do que as pessoas vendiam na época do sonho de ficar milionário, comprando Bitcoin, vai explodir o preço, etc. Não era isso, era tecnologia mesmo, de verdade. E eu vi, poxa, a BIT é especialista em fazer pagamentos internacionais. Né? E teve uma coisa que eu vivi que foi muito engraçada. Estava andando num shopping e tinha um cara falando no FaceTime com outro. E tinha um caixa eletrônico de Bitcoin nesse shopping. E eles estavam falando, e ele falou assim, você está me devendo $200 e tal, quer me pagar com Bitcoin? Aí o cara lá respondeu, quero, e eu estava perto. E aí o cara foi no caixa eletrônico, gerou um QR Code, apareceu na tela, ele via FaceTime, virou a tela do celular para o QR Code, o cara, eu não sei onde ele estava, vamos supor, estava no Japão, leu o QR Code e a máquina cuspiu $200. Eu falei, putz, acabaram de fazer uma remessa internacional via FaceTime. Nossa, sensacional, né? Isso, hein, cara? Sem envolver nenhuma instituição financeira, tudo por telefone. Isso é o que eu faço, pô. Eu vendo isso na minha empresa. Cara, quer dizer, na hora que você pensou na casa de câmbio como negócio, você falou, cara, quebraram a minha empresa. Quebraram a minha empresa, foi isso. Então, eu falei, putz, cara, vai acabar o meu negócio. Acabaram de fazer essa transação, custou centavos, foi em segundos eu vendo isso. Às vezes uma transferência internacional demora 1-2 dias para ser concluído, paga caro. A gente às vezes olha só para o eixo São Paulo aqui, mas você vai lá para o Nordeste e às vezes você faz uma transferência internacional para o cara manda um vinho para você como um agradecimento. Poxa, não era para ser assim, né? Era para ser fácil. Então foi ali que eu voltei e falei, Túlio, nosso negócio vai acabar e a gente precisa ser o primeiro a destruir o nosso negócio. Montando um outro negócio que vai assumir, porque a gente tem muita gente boa aqui na nossa empresa. Então, se a gente começa a montar uma outra que vai crescendo, a gente vai aproveitando pessoas
para ir fazendo o novo. Quer dizer, você quebrou, literalmente você entendeu que o seu negócio tinha prazo de validade a diminuir a relevância e você quebrou seu negócio estruturando outro concorrente, digamos assim, mas já mais ambientado com o novo sistema que estava surgindo. Sim, com certeza. Obviamente, existe um prazo para Claro. isso acontecer. Então, a gente ali fez um acordo. E na época, assim, óbvio, para o Túlio tinha acabado de comprar a minha empresa, falou assim, pô, Didi, acabei de comprar o seu negócio, como assim vai acabar? Eu me coloco na Você posição não me do falou teu que tinha sócio. prazo de validade, né? Aí eu falei, não, eu quero montar um negócio novo e você vai ser meu sócio também. Então a gente vai ser sócios dos dois negócios. E aí ele super me apoiou mais uma vez. Então hoje ele é sócio do nosso banco, eu sou sócio da corretora. E a gente consegue tocar as duas coisas de forma muito harmônica, aproveitando o que tem de melhor, né? Só que assim, na época, a ideia ali era montar uma corretora de criptomoeda. Não era um banco ainda, era uma corretora de criptomoeda. Então, o Zero Bank começa como uma corretora de cripto. Isso, chamada BitBlue. Né? E a gente montou essa corretora e o que a gente tinha identificado na época é que no Brasil praticamente só tinham duas ou três corretoras de cripto relevantes no mercado. Estavam num momento de ascensão grande. E no Brasil tinha muito mais, até hoje tem muito mais pessoas querendo comprar cripto do que vender. Tá? É um movimento que a gente tinha percebido. E o que aconteceu? A gente começou a estudar, poxa, como é que eu faço para trazer cripto do exterior para o Brasil para vender para o brasileiro? Porque o brasileiro queria comprar e não tinha de quem comprar. Né? Você entrava ali no book das exchanges, o book de quem queria comprar é muito maior do que quem queria vender. E aí foi quando a gente conseguiu fazer contrato com exchanges americanas, alemãs, e fez uma integração de sistema para que toda vez que um alemão ofertasse um Bitcoin lá em euro, a gente espelhava essa oferta que o cara fez numa exchange brasileira aqui, convertendo para reais. E no final, a gente estava fazendo exatamente a nossa especialidade, recebendo os reais do brasileiro e remetendo ao exterior para pagar o alemão. Cara, sensacional. Então, era cripto disfarçada de câmbio, né? Ou câmbio disfarçado de cripto. Então, a gente montou esse negócio e cresceu muito rápido. Foi uma fintech que a gente sabe que fintechs hoje em dia têm dificuldade de dar lucro, né? E foi uma fintech que em 6 meses ela já estava operando no positivo. Então, o negócio cresceu bastante. E aí a gente pensou, poxa, a gente precisa entrar no varejo, porque nossa fintech era muito B2B, né? A gente dependia de outras corretoras lá fora e corretoras aqui dentro para que o negócio acontecesse. E a gente queria entrar no varejo, mas sem competir com essas exchanges que eram nossas parceiras aqui no Brasil. Então a gente, na época, comprou uma empresa de tecnologia que ela tinha uma maquininha que convertia, que aceitava Bitcoin. Né? Era esse o case. Então, o que a gente pensou? Poxa, fui lá conversar com essa empresa, ela tinha essa maquininha. O que essa maquininha faz? Não, você digita o valor R$100, ela gera um QR Code e a pessoa paga e entra Bitcoin aqui. E o que você faz depois com o estabelecimento? Não, eu pago os R$100 para ele e eu fico com Bitcoin. Essa era a tese do CEO da startup. Eu falei, mas o que você faz com Bitcoin depois? Depois eu vendo, Bitcoin sempre sobe. O cara falou isso. Eu falei, cara, não. Você precisa da minha empresa para que toda vez que alguém pague Bitcoin nessa maquininha, ela autoconverta para reais. E eu trabalhei com dólar a minha vida inteira. E eu nunca fiquei estocado de dólar. Quem trabalha com dólar, comprando e vendendo, você compra e vende, você não guarda, você não aposta na cotação. Tá? Esse é o case de qualquer banco, empresa que opera com dólar. E olha que você estava falando do dólar, que é uma moeda Bitcoin, muito cara, mais estável e muito mais confiável. O mercado do dólar ele é muito menos volátil do que o Bitcoin. Você não pode ter a sua empresa dependendo da cotação de algo externo, entendeu? Então, o negócio é vender e não apostar. Né? E aí, enfim, então a gente integrou uma empresa na outra, a gente comprou essa empresa de maquininha e toda vez que um cliente pagava na maquininha, ela autoconvertia para reais e você saía do risco. Você ganhava, lógico, um spread ali que você colocava na operação. Só que quando a gente começou a crescer essa empresa, foi bem na época da guerra das maquininhas, tinha maquininha em tudo que é... Você ia num restaurante, tinha 4 maquininhas. Uma dava cashback, a outra milhas, a outra desconto, a outra... Isso estava confundindo a cabeça do consumidor. E aí veio uma pessoa da Visa e o banco surgiu assim. Uma pessoa da Visa falou, cara, você não tem que estar
fazendo esforço para colocar a maquininha em todos os estabelecimentos do Brasil. Você vai ter uma energia e custo gigante para isso. Você tem que abrir um banco, esse banco tem Bitcoin lá dentro, as pessoas recebem um cartão Visa e ela consegue usar o cartão em qualquer lugar do mundo. Então você criou o pagamento com o Bitcoin que você quer, mas de um jeito mais simples. E todo o seu esforço é para que as pessoas baixem o app, ao invés de você estar entregando maquininha em todo muito mais barato também. Muito mais barato. Eu falei, putz, legal, mas toda vez que eu falo para um banco de Bitcoin, ele fecha a porta para mim. Ele não quer saber, né? E aí a Visa falou, não, cara, monta esse projeto, me apresenta um MVP dele e a gente vai te ajudar. Então a gente montou, apresentou o MVP, foi para Miami e numa competição que a Visa faz, a gente foi premiado como uma das top 3 fintechs do mundo. Uau! E aí a Visa falou, cara, agora vocês foram aprovados, vamos montar o primeiro banco no Brasil com Bitcoin. E aí veio a ideia de, poxa, da mesma forma que os bancos inseriram as pessoas no mundo das milhas, hoje todo mundo tem milha aqui, né? Você compra qualquer coisa, você ganha milha. Então a gente falou, pô, vamos inserir as pessoas no mundo do Bitcoin. Toda vez que você compra com cartão... Já era Zero Bank? Já era Zero Bank. Era Zero Bank. E aí, toda vez que você compra com o cartão do banco, ao invés de ganhar milha, você ganha Bitcoin. É uma forma de colocar a pessoa para entender um pouco desse mundo, acompanhar a cotação. E foi muito bacana esse case, porque assim, o banco, em 6 meses, a gente lançou em 2020, novembro de 2020, e em 6 meses teve mais de 1 milhão de downloads do aplicativo. Ao mesmo tempo, eu até brinco, vieram junto 1 milhão de problemas que a gente não imaginava. Né? Ter um aplicativo com 1 milhão de pessoas usando dá problema para tudo que é lado. A gente tinha montado esse banco com recursos próprios. E foi muito bacana o aprendizado que isso gerou. Uma coisa que a gente percebeu na época é que cliente que recebia um cashback em Bitcoin, a partir daquele momento ele passava a acessar o aplicativo 4 ou 5 vezes mais do que o cliente que não tinha. Por quê? Legal. Ele acompanhava a cotação do Bitcoin. Ele acordava e falava, estou rico ou estou pobre? Ele ia dar uma olhadinha no aplicativo do banco. Então era um insight que a gente tinha de, poxa, isso aqui pode ser um mecanismo para trazer e reter a atenção do cliente. E a gente poder vender, ofertar outros serviços dentro do app. Então foi muito bacana esse case do Zero Bank. Quando a gente lançou isso, ninguém falava de Bitcoin no Brasil, ninguém, assim, eu falo bancos mesmo, né? Mas aconteceu um movimento que a gente não esperava. Quando eu falei que vieram 1 milhão de problemas, a gente percebeu que a gente precisava de muito mais dinheiro no caixa para investir naquela tecnologia para atender os clientes da forma que eles mereciam. Então a gente foi para o mercado captar e demoramos ali, acho que 8 a 9 meses para fazer uma captação, uma primeira rodada do banco. E bem na época que a gente captou, outro banco grande no Brasil anunciou que ia colocar Bitcoin no aplicativo dele. Então, veio ali uma competição que a gente não estava imaginando. A gente imaginou que os grandes bancos iriam entrar nesse mercado só depois que regulasse o mercado. Sim. Né? Mas não, os bancos se anteciparam também a esse movimento. Então, hoje a gente vê vários aplicativos de bancos digitais. Nubank, PicPay, BTG, enfim, aceitando Bitcoin. Até hoje nenhum deles tem cashback em Bitcoin, que foi o nosso case, mas eles aceitam que as pessoas compram e vendem Bitcoin dentro do app deles. E foi ali que o Zero, por ter passado esses 8 meses esperando entrar capital para investir no app, em novidades, etc., ele perdeu um pouco da atratividade, do diferencial, quando outros players entraram nesse mercado. E aí sim, mas aí, de novo, males que vem para o bem. Acho que aqui veio uma grande pivotada da companhia, que talvez tenha sido a mais importante, que foi quando a gente percebeu, poxa, recebemos dinheiro de um fundo, o nosso principal diferencial, que era um app com Bitcoin dentro de um banco, a gente perdeu para players que são muito mais relevantes no mercado. O que a gente vai fazer agora? E aí veio, de fato, um insight de, poxa, a gente é um dos poucos bancos que tem um core bancário 100% proprietário. Muitos bancos, eles acabam pegando white label ou integrando com empresas de tecnologia, sistemas, etc. E a gente resolveu investir cada vez mais nesse nosso core bancário, porque a gente entendeu que ali iam vir diferenciais. Porque você acaba ganhando margem por ter sua tecnologia 100% própria. Né? Eu falo muito, a gente não é um banco, a gente é uma empresa de tecnologia. Hoje o Zero tem 100 e poucas pessoas e 70% é de TI. Então não é um banco, é uma empresa de TI mesmo.
Enfim, então a gente investiu muito nesse core bancário para que ele aguentasse operações de alta volumetria, né? E foi bem no momento que o Pix estava em ascensão. Então hoje, eu falo muito, o Pix ele veio para o Brasil, na cabeça das pessoas ele ia substituir o TED. E na verdade ele está substituindo muito mais do que o TED. Você está pagando um café com o Pix. Então ele está substituindo o cartão também, né? Cartão, boleto, tudo. E ainda mais com essa agenda frenética que o Bacen está trazendo de inovação, de Pix parcelado, Pix offline, Pix automático, tudo isso vai mudando o comportamento das pessoas. E o Zero começou a se posicionar como especialista em Pix. Então, a gente chegou a ter meses que a gente transacionou mais de 5% de todos os Pix do Brasil. 5% de todas as operações do país? De Pix. Então, e transacionando por trás. Você não enxerga isso como consumidor. O Zero está ali processando para alguma empresa essa transação de Pix. Então, a gente se especializou nisso. Hoje, o Zero é um banco que oferece Pix. Pix e Cripto são os dois grandes produtos. Obviamente, Pix, às vezes, empresas estrangeiras contratam esse serviço de Pix, então requer também um serviço de câmbio, que é mais uma vez voltando para o nosso know-how de remeter o dinheiro lá para o exterior, para isso. Então, acho que essa pivotada foi super importante para o Zero, sair de uma empresa cash burn para uma empresa extremamente lucrativa. Então, hoje acho que a gente está vivendo, com certeza, o melhor momento da companhia, um negócio que em pouco mais de 2 anos já tem uma margem de lucro bem considerável. Uma questão muito importante que você colocou aqui é o seguinte, eu vou voltar para a história da startup. A maioria das startups, ela não nasce com o objetivo de dar lucro, né? Todo o capital ali, geralmente, ele é reaplicado na operação até que ela tome um determinado tamanho. E você disse algo muito interessante logo no começo. Você falou, cara, com 6 meses eu já estava gerando caixa. Então, assim, e eu gosto muito mais dessa fórmula do que a fórmula da startup pura, porque às vezes a startup pode gerar muito dinheiro, mas também pode ser um fim de você gastar muito dinheiro e nunca ver o retorno disso, né? Aliás, é o que acontece com a maioria. Tem muita história de startup bonita, mas a maioria quebra e muitas pessoas participam, gera muito custo. E eu gosto dessa sua estratégia de você montar uma empresa que rapidamente já estava te dando lucro. Como é que você vê isso, cara? Essa questão em si? Eu acho assim, as duas estratégias são válidas, portanto, que sejam tocadas por pessoas responsáveis, né? Então, no começo desse boom de startups, muito se falava nisso, a startup vai ganhar base de clientes, depois ela vê como vai ganhar dinheiro. Acho que o principal case era o Nubank. O Nubank, eu sou fã do Nubank, e o Nubank provou que essa estratégia também dá certo. Sim. Está aí gerando bastante resultado, mas depois de ser muito questionado. E muitos anos também. Muitos anos e muito capital. Então, ele precisou de muita grana para poder provar essa estratégia. Ao mesmo tempo, outras grandes empresas geradoras de base de usuários não estão conseguindo reverter isso em resultado, né? O que eu falo assim, a nossa missão é empreender, cara. Empreender para quê? É para ganhar dinheiro. No final, não tem propósito, tem isso, tem aquilo, mas todo mundo está ali para poder ganhar dinheiro. E aquela história, né? Diz assim, qualquer fintech, você até falou, a maioria dos fintechs não estão virando. Por quê? Imagino eu, se estiver fazendo uma leitura muito... Fica à vontade, muito... Como que eu vou te falar assim? Muito rasa, mas assim, a fintech ela precisa de 2 coisas. Primeiro, aquisição e depois recorrência. A aquisição geralmente é custo e a recorrência é que vai pagar o negócio. O que acontece? Umas não conseguem aquisição, mas boa parte delas consegue aquisição. A dificuldade, a equação, de resolver a equação, está na recorrência. Perfeito. É isso. A gente até falava assim, poxa, vamos criar um banco digital. O Nubank quebrou o paradigma de que banco digital tem que ser tudo gratuito na cabeça do cliente, né? Quando ele zerou todas as taxas, Sim, anuidades, etc. Cara, você cria um banco digital, o custo para entregar um cartão na casa de um cliente é 20, 25 reais. Então, o custo do plástico mais a entrega, né? o envio, né? Você quer ter 1 milhão de clientes, é 25 milhões de reais. Para começar a brincadeira. Né? E aí vem, poxa, só que não foi só 25 milhões de reais. Eu tive que fazer propaganda na televisão, eu tenho toda uma equipe para manter isso aqui, então é muito mais investimento do que isso. E agora, como é que eu faço para retornar esse dinheiro?
Então você tem que criar o desafio da recorrência. E num mercado onde a gente tem o público sendo bombardeado por ofertas o tempo inteiro de bônus, cashback, etc., Sim. tem um público que acaba iludindo muito a startup, que é, cara, teve 1 milhão de downloads, mas de repente, no outro mês, 500 mil já pularam para outro banco, porque estão atrás de algum benefício de cashback que o banco está oferecendo. Então, às vezes a gente olha esses números divulgados pelas startups, o próprio 1 milhão de downloads, apesar de ser muita coisa, ele não representa nada. Né? O que vale mesmo ali é a receita e no final o que vale mesmo é a margem que está deixando para o banco. Exatamente. É o EBITDA mesmo, a gente tem que olhar o resultado da empresa. Enfim, então existem as duas estratégias, são válidas, tá? Mas o meu perfil de empreendedor sempre foi empresa para dar resultado. Agora, Gerar caixa. De gerar caixa. Agora, existem outros tipos de perfis de empreendedores, cara, que vão criar base e depois a gente monetiza. E tem estratégias aí, a própria Uber agora registrou os primeiros lucros. Enfim, então tem grandes empresas que conseguem fazer esse movimento bem feito, mas é uma aposta muito mais cara, né? E que, de fato, é muito mais difícil de vingar. Né? Claro que quando uma empresa dessa atinge efetivamente o goal, dá certo, os valores são astronômicos. É um golaço. Né? O goal assim, é astronômico. Mas o custo até chegar lá, a rodada que você tem que fazer com fundo, cara, é desesperador. Eu vivi um ambiente um tempo atrás com os amigos que tem startup e que tinha sempre aquele fundo. Cara, o cara terminou agora uma rodada, parece campanha, né? Eleição. O cara acabou uma rodada, ele já está pensando na eleição, na rodada daqui 12 meses, né? Novamente. Então, assim, é queimar a caixa e entender como é que vai substituir esse caixa, né? Não é um negócio muito simples e vou te falar, para quem tem realmente gosto pela emoção. E tem que ter sangue frio, né? bastante. Né? Porque, pela ousadia. O próprio Zero Bank, o primeiro ano dele foi todo cash burn. Foi captamos recursos, queimamos tudo, apostando numa tese, e a tese não virava. Então, imagina a cabeça aqui do CEO tendo que apresentar os reportes para os investidores, né, para os sócios. Enfim, tem que ter muito sangue frio. Você, quando começa bootstrap lá atrás, tudo capital próprio ou você começa capital próprio? Tudo capital próprio. A gente foi fazer a primeira rodada só no Zero Bank mesmo, com 1 ano de empresa, mais ou menos. Cara, que legal. E foi a Quanto tempo tem o Zero rodada. Bank hoje? Oi? Quantos anos tem o Zero Bank de Zero Bank? Está fazendo 3 anos agora. 3 anos. 3 anos. Cara, que legal. E assim, a gente se conheceu muito por causa da história do mercado de bet. Né? O mercado de aposta esportiva é um mercado que tem se aberto bastante, que agora com a regulamentação muitos players estão entrando. Não é o caso do Zero Bank. O Zero Bank já está nesse mercado no mínimo uns 2 anos, estruturado, sólido, e que agora deve colher bons frutos em relação a este movimento que fez lá atrás. Então, a gente se conheceu exatamente por isso, né? Através de alguns amigos, tentando estruturar um projeto para as bets. Chegou a visita aí nosso amigo Johan Berman. Boa, Berman. Aliás, faz parte do projeto nosso aqui de parceria, meu sócio nos negócios. E a gente se conheceu ali e assim, eu me espantei com como vocês estão estruturados já para receber esse tipo de operação, muito baseado Pix, câmbio e também na estrutura, primeiro de abertura de conta, que hoje no Brasil a maioria dos bancos não querem abrir, e vocês já se estruturaram, já entenderam o mercado. E aí vocês têm tanto a parte do Pix, como a parte do câmbio, como também a própria parte de cripto também. Do cripto. Né? Uhum. Esse mercado assim foi uma ascensão, uma explosão gigante. É um mercado que já é muito grande no mundo inteiro. E no Brasil ele sempre funcionou de forma informal. Né? Mas desde 2018, quando foi aprovado que empresas estrangeiras poderiam divulgar e fazer marketing no Brasil, começou esse movimento e o Pix meio que consolidou esse movimento por conta da instantaneidade que a pessoa tinha de poder acreditar ou sacar de um site. Né? E então o que a gente está falando é uma empresa estrangeira que precisa receber pagamento no Brasil. O Banco Central prevê isso na norma e a gente conseguiu desenvolver de fato esse sistema de Pix, que é um gateway que aceita alta volumetria de transações. Sim. Esse mercado de apostas esportivas é um mercado que
tem picos de operações muito alta, né? Então, às vezes a gente faz 50 mil pics por minuto. Então, é uma pancada na API. Não é um mercado para amadores. Tem muita gente achando que é um negócio que você faz do dia para a noite, né, cara? Não é um mercado para amadores, né, cara? Não é. Tem várias particularidades do mercado. A gente está falando de players que tem muita transação, tem 15 milhões, 20 milhões de transações por mês. E aí você imagina a quantidade de parâmetros e regras que eles exigem para que você atenda um site internacional desse, né? E que uma coisa que a gente percebeu é que tinha muita gente operando de forma completamente, muitas empresas de bet operando de forma completamente errada nesse mercado, porque o mercado, por ser uma empresa estrangeira, ele exige que a empresa feche o câmbio de todas as operações que entram e que saem da facilitadora de pagamento, que recebe Pix e que paga os prêmios, né? E o mercado, acho que, vou chutar aqui, que 90% do mercado opera de forma errada, né? O Banco Central tem isso de forma clara, que é preciso fechar o câmbio e pagar IOF de todas as transações de entrada e de saída, e muita gente está pagando só o IOF e fechando o câmbio só da diferença dessas transações, né? Então, o que a gente fez foi, quando esse mercado começou, a gente, por ser de fato especialista, a minha história inteira é em câmbio, não é como banqueiro, empresa de pagamento, Sim. E nem de tecnologia, isso tudo é novo, mas é de câmbio. A gente percebeu que tinha esse gargalo no mercado e foi interagir com essas empresas, as maiores, e mostrar, cara, não é assim que tem que operar, é assado, vamos levar aqui você num escritório jurídico para validar. E aí que realmente os players sérios perceberam que precisavam fazer isso, porque senão ia ter problemas. E, cara, depois disso, assim, foi explosivo. Acho que o Zero hoje atende mais de 20 empresas de apostas esportivas, e esse mercado, como você falou, tá gigante. A gente acabou de vir da ICE em Londres, é a maior feira de games do mundo. E, cara, tá um negócio absurdo. Eu até conversando com um gringo, ele falou assim, essa feira aqui já tem há 7 anos. Cada ano cresce, mas eram sempre as mesmas pessoas. Agora vieram os brasileiros e tomaram tudo. Aliás, vai ter o Summit agora no Rio de Janeiro, semana que vem, semana próxima. Na próxima, 7 e 8. Aliás, hoje é dia 20, né? Se eu não estiver equivocado. Então, assim, nos próximos, acho que é dia 7, 8 e 9, uma coisa acho assim. Que é 6, 7, 8. 6, 7, 8. Alguma coisa assim. Vai ter o Summit aqui no Rio. Eu vou estar também, assim. E é impressionante como o mercado está aquecido. Extremamente aquecido. E como a gente está vendo empresas grandes se movimentarem em relação a isso, né? Então, a percepção que eu tenho é o amador, que tinha ali aquele cara que fazia de uma forma totalmente ilícita, digamos assim, esse cara vai morrer, não vai conseguir ter as liberações, não vai conseguir se adaptar ao mercado. Por outro lado, a gente vê também um monte de gente querendo entrar em empresas grandes que não tem o menor preparo. Sim. Que estão achando que é uma coisa muito mais simples, e hoje, mesmo na conversa que a gente teve, ficou claro para mim que não é um movimento muito simples, né? E vocês têm clientes muito grandes hoje, não só no mercado de bet, como influencers e tal, e você consegue entender o quanto isso realmente é complexo, né? Sim, com certeza. É isso que você falou. O mercado ele hoje já é gigante. Estima-se que tem mais de 2.000 bets no Brasil. E é um mercado que agora, na pré-inscrição, para tirar a licença, 134 empresas se inscreveram para isso. Uhum. Então, estamos falando aí que, se isso acontecer, 134 tirarem essas licenças, é um mercado que está sendo atendido por 2.000 empresas e vai virar agora 200 empresas. Então, essas empresas tendem a crescer muito. Aí, então, visto isso, visto a aprovação da regulamentação no Brasil, obviamente atrai os olhos de grandes bancos e de outras empresas de pagamento que queiram entrar nesse mercado agora. Mas eu tenho certeza assim, que existem diversas particularidades desse negócio em si, que vai ser um desafio de entrada muito grande para essas empresas que querem prestar serviço para as bets, né? Porque são empresas que de fato exigem suporte 24 horas, uma dedicação de fato... Identificação identificação do usuário, né? Enfim, antifraude pesado, porque é uma operação que tem muita força de madrugada, então, e você não pode colocar limite. Aquela questão com menor de idade, de confirmação da pessoa. Pessoas falecidas, então você precisa ter consulta de CPF instantânea, você precisa ter, de fato, esse antifraude para poder
Às vezes, cara, o maior pico de volumetria do nosso banco é quando eu estou dormindo. A gente só vê quando acorda. Sim. Entendeu? Então, para você deixar uma operação no piloto automático, ela não vai funcionar. Ela precisa de gente trabalhando 24 horas. 24/7, não tem jeito, né? 24/7 o tempo inteiro. Não tem jeito, né, cara? E como é que você vê o posicionamento da Zero em relação a esse mercado hoje? Cara, o Zero foi a primeira empresa a entrar na associação, a primeira empresa que não é de bet a entrar na associação, entrou como interessada em acompanhar o assunto, porque a gente sabia que esse mercado é gigante e que ele só tende a crescer. Né? A gente acompanhou de perto, participou de reuniões com o Ministério da Fazenda, com o Banco Central, para dar insights ali e entender como eles estavam procurando regulamentar o setor. Né? Então, a gente vê assim com muito bons olhos essa regulamentação, porque de fato estava gerando dúvida, principalmente por ter muitos players operando de forma errada. E o mais importante para o Brasil é aprovamos a lei, agora vamos regulamentar para poder recolher imposto dessas empresas para poder beneficiar o país e também criar regras, porque de fato estava um mercado muito solto. Né? A gente via influenciador vendendo isso como meio de vida, isso é preocupante, sim. Mas o jeito de você organizar isso não é fechando o olho e proibindo, é regulamentando. Mais ou menos, se eu estiver equivocado, você fica à vontade, mas é mais ou menos como, sei lá, o cigarro, né? Sim. A regulamentação do cigarro. Cigarro, para quem não viveu a época de 80 e 90, principalmente, era a maior publicidade que tinha no Brasil. Você ligava a TV... ou era Felipe... Todas as equipes de Fórmula 1 eram Fórmula patrocinadas 1, por clube de futebol. Então você tinha lá, que era o Marlboro principalmente, eu lembro Luke Strike, propagandas lindas, associando o cigarro, o consumo de cigarro, à sofisticação, digamos assim, ser uma pessoa moderna e tal, né? Bacana. E depois, você não tem como impedir que alguém fume. Mas foi criada uma regulamentação, uma propaganda foi diminuída ali, né, da possibilidade de exposição para quem ia ser e tal, e hoje, de fato, é um mercado regulamentado. Eu imagino que o momento das bets, dos sites de apostas esportivas e futuramente, não tenho dúvida, dos cassinos também, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Primeiro é que parte desse dinheiro que era totalmente ilícito passa a ser regulamentado, então gera também receita, né? Para o Estado, que eu acho que é importante também, e ao mesmo tempo uma regulamentação mínima, para que as pessoas sofram menos consequência, aqueles que são mais... que não levam isso de uma forma muito... Como é que eu vou te falar? Muito como um esporte, mesmo, né? Como uma brincadeira e se viciam, né? Que a gente sabe que isso também acontece. Né? Sim, é isso. Aposta esportiva é entretenimento, é diversão. Exatamente. Né? Tanto é que... É interessante essa operação de apostas esportiva, por exemplo, o ticket médio dela é R$16, é baixo, é um ticket médio baixo. Não é algo que deveria comprometer a vida financeira de ninguém. Sim. Poxa, meu time vai jogar, vou apostar R$10, R$20. É legal, a emoção dobra quando você faz qualquer aposta. Agora, a gente sabe que vicia algumas pessoas, né, e que o volume de alguns apostadores é bem maior do que esse. Então, o jeito de você controlar isso é você regulamentando, criando regras, não fechando o olho, porque do jeito que estava, cara, não tem como controlar o mercado online. Online não tem fronteira no online. Exato. Então não adianta você fingir que está proibindo algo que as pessoas acessam ali pelo celular e conseguem consumir. Então é melhor que o Brasil reconheça que isso é real e acontece e que regulamente. Aqui no Brasil pode, mas é desse jeito que pode. Entendeu? Vou fazer um relato aqui, pessoal. Eu gosto de brincar de aposta. Eu parei, mas eu gostava. Todo mês eu colocava R$200 para eu brincar ao longo do mês. Aí um dia eu tive a infelicidade de ganhar R$10.000. Por que de infelicidade? Porque eu não consegui retirar o dinheiro. Então, não lembro qual o nome era. Poxa, eu não quero errar, porque tem o Sportbet e o Sporting Bet. Então, eu não lembro qual dos dois, então para não errar. Cara, eu ganhei, quem disse que eu conseguia tirar o dinheiro de lá? E aí eu acabei queimando, brincando e peguei bronca, porque eu falei, poxa, ganhei. Sempre coloquei, o dia que eu ganhei, que era um jogo do Bayern na Champions League, eu não consegui tirar. Então, essa regulamentação também é muito importante porque
não vai, o pessoal não vai diminuir muito essa possibilidade desse tipo de bet que não trabalha de uma forma, como que eu vou falar assim, correta, né? Trabalhar. Né? Então eu ganhei ali R$10.000, eu não consegui tirar. Eu fiquei frustrado com aquilo, parei de jogar. Porque eu joguei, sei lá, eu joguei uns 6 meses e só perdi. O dia que eu ganhei, eu não consegui tirar, eu fiquei bravo. Eu tentei uns 15 dias tirar, vi que não dava, e eu comecei a apostar, tipo, R$500 em, sabe, que cachorro que vai ser o mais rápido, brincadeiras à parte, coisa que eu não estava nem acompanhando. Mas assim, e ali eu fiquei chateado, parei de jogar. Hoje você vai ter uma regulamentação toda diferente. É difícil falar se essa bet, por mais que ela esteja politicamente errada, a gente falando aqui, pô, sacanagem, mas se não está escrito em nenhum lugar, como é que a gente sabe quem está operando certo e quem está operando errado? Sim, claro. Né? Então, acho que a regulamentação vem para isso, para a gente ter ali um manual para que o jeito correto de operar é esse aqui. Tá? Sim. Então, enfim, a gente tá participando muito, o Zero está participando com stands mesmo, e de perto para acompanhar as portarias que regulamentam os meios de pagamentos para esse setor. Né? Mas assim, eu estou com as melhores perspectivas possíveis de que vai ser caro para as empresas de bet, obviamente vão pagar mais impostos, vai ter o custo da licença, mas ao mesmo tempo é um mercado que tende a deslanchar mais ainda, porque é um mercado que hoje é atendido por 2.000 empresas, vão ficar 200, né? Então, e agora, de fato, gera o apetite para que empresas estrangeiras façam investimentos pesados nessas empresas aqui, porque é um segmento regulado. É loucura achar que um dia algum estado, alguma cidade brasileira vai virar Las Vegas? Não, o pessoal até brinca, dizendo que lá minha cidade é Las Vegas do Brasil, né? Porque tem várias bets lá. Eu já ouvi isso. Eu acho que não. Eu acho que, assim, eu sou super apoiador, inclusive, do projeto de cassino físico, porque eu acho que a minha teoria é que o brasileiro que quer jogar cassino mesmo, ele acaba ou jogando online, ou indo para a Argentina, ou indo para o Uruguai, ou para os Estados Unidos, gastar nosso dinheiro que devia estar sendo gasto aqui. E não só isso, atraindo pessoas. O Brasil tem um baita potencial turístico, de natureza, etc. Imagina, então, cassinos em praias paradisíacas que a gente tem aqui, né, o quanto de estrangeiro poderia trazer para o país, então ia gerar investimento para todo lado. Né? Cara, eu tenho 2 amigos que eles fazem viagem de cruzeiro todo ano, porque é a forma mais barata que eles têm de apostar no cassino. Pois é, e aí agora com essa... não tem limitação para apostar online, não tem mais explicação nenhuma para não ter que ter cassino físico. Então, cara, eu sou super apoiador que tem que ter com regras. Acho que é o mais importante. Vamos colocar regras, se quer colocar limites para que as pessoas não percam todo o seu dinheiro lá, ok. Claro. Tem países que limitam a X% da sua renda. Então, enfim, as regras tem que ter e estão aí para ser cumpridas. Mas fechar o olho e fingir que não existe, acho que é um desperdício. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E você, e em relação a Zero, cara, agora saindo do mercado de bet e falando de forma geral, o que você enxerga para Zero aí nos próximos, sei lá, 5 anos? Se é que dá para olhar 5 anos no mercado tão dinâmico como o seu, né, cara? A Zero é o seguinte, a gente é especialista hoje em 3 operações, Pix, câmbio e cripto. E a gente entende que esse mercado cada vez mais está virando uma coisa só, né? Está virando pagamentos. Né? Cada vez mais as empresas estão exigindo que os pagamentos entrem de forma instantânea, que usem sistemas mais modernos, que tenham conciliação automática. Então está aí o Brasil trazendo o Drex agora, os Estados Unidos lançando o dólar digital, a China lançando o Yuan digital. Enfim, é uma agenda que o Brasil ele foi um case para o mundo inteiro com o Pix e vários países do mundo já anunciaram projetos semelhantes ao Pix. Né? Então, o Zero quer ser, de fato, esse especialista em pagamentos digitais. Então, quanto mais a gente continuar se posicionando com projetos de cripto, Crypto as a Service, e o mercado financeiro tiver cada vez mais virando cripto, né? Quando eu falo cripto, esquece Bitcoin, não é só Bitcoin, são outras formas de cripto aqui. Então a gente entende que existe um mar gigante de oportunidades novas surgindo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro para processar pagamento. Essa é a nossa tese. Cara, você falou uma coisa interessante. Aliás, várias, mas entre elas,
quais são essas possibilidades do cripto? A gente tem a cripto de uma forma muito simples, coloca como se fosse uma bolsa de valores ali, né? Que você coloca. A gente tem a cripto como se fosse investimento, uma aposta. A gente Isso. eu até brinco, o perfil do investidor brasileiro em cripto é o perfil do apostador, que ele coloca o dinheiro da pinga, que Sim. vou colocar ali R$1.000 para ver se vira 10 ou se perco tudo. É isso. É isso. Não deveria ser isso. A cripto, Às vezes o exatamente potencial isso, cara, é infelizmente. muito maior do que isso. Quando a gente pensa que, poxa, diz, mas a experiência de pagamento no Brasil já é muito bacana, não tem para que melhorar. Já pago com Pix, pago com cartão, encosto o celular, já está pago. Beleza, mas agora experimenta a experiência de pagamento internacional. Você quer comprar num e-commerce lá fora, ou um cara lá fora quer comprar num e-commerce brasileiro. Como é essa experiência? Quando a experiência ela não tem tanto atrito, ela é muito cara. Quando você vai para um PayPal, um cartão de crédito, vai gerar em POF. No momento que vários países estão lançando suas próprias criptos, criar agora essa experiência de pagamento instantâneo, quando você clica aqui, está confirmado no Japão, muda toda a dinâmica do mundo. É realmente impressionante, Entendeu? a velocidade absurda. Então né? muda para Segurança tudo. Ele também, né? abre de fato o país para uma janela de oportunidades imediatas, né? Um consumo online imediato gigante. A gente quer estar aí bem posicionado e liderando esse movimento. Cara, eu vou te contar uma coisa curiosa. Quando eu fui vender a ferroviária, né, um dos compradores queria me pagar em cripto. E eu não aceitei a venda no final, não vendi para ele porque eu não acreditava, eu tinha muito medo. Também não sei se fiz certo ou se fiz errado, mas olhando hoje o mercado hoje, eu entendo que era um mercado mais seguro, digamos Sim. assim. Mas só há 2 anos, mais ou menos, e assim, eu fiquei completamente inseguro em fazer aquela transação. Né? E hoje, do jeito que você está falando, isso se tornou uma coisa muito normal. Cara, mandar o dinheiro de fora, fazer uma remessa internacional usando a cripto, né? Na verdade, no Brasil hoje é proibido. Talvez se eu te conhecesse há 2 anos, você teria feito essa ajudado. transação. Na verdade, sim, hoje no Brasil é proibido empresas ofertarem a remessa para o exterior via cripto. A gente sabe que tem pessoas que fazem isso por conta própria, mas é proibido. Só que o movimento que está acontecendo, da mesma forma que a gente falou aqui do mercado de BET sendo regulado, o mercado de cripto também foi aprovada a lei de regulamentação e está para sair nos próximos meses a regulamentação. Hoje eu sou presidente da AB Cripto, que é a associação de todas as empresas que operam cripto no Brasil. É uma associação que começou com 3 empresas e hoje tem mais de 60, e aí eu estou falando de grandes bancos na associação, Itaú, Santander, Visa, Mastercard, todos esses players. Eu estou lá como presidente da associação, participando de interações com o Banco Central, com o CVM, porque eu entendo que a cripto está aqui para facilitar. Lembra aquela historinha que eu contei do cara que fez uma transferência internacional via FaceTime no caixa eletrônico do Bitcoin e tal? Eu queria muito sair da associação com o Banco Central aprovando remessas para o exterior, usando o cripto como um sistema de mensageria mesmo, para você remeter dinheiro para o exterior, trazer dinheiro do exterior para o Brasil, mesmo que comece só com pequenas operações de manutenção de seu filho, etc. Mas no momento que o Banco Central, obviamente, ele tiver clareza de como as operações acontecem e ele possa monitorar e dar autorização para que algumas empresas ofertem isso, vai deslanchar um mercado gigantesco de facilitação de transferências internacionais utilizando cripto como meio, que é assim, você falou, cara, eu tenho medo de vender meu carro, trocar por Bitcoin. Mas se um cara te oferecer assim, cara, troca por Bitcoin, no mesmo segundo eu já compro o seu Bitcoin e te dou real. Então, o Bitcoin cenário. foi só um meio para que a operação acontecesse. Então, é nesse tipo de transação que, desde o começo, eu falei, eu não estava vendo o Bitcoin como uma forma de ficar milionário. Aliás, apesar de acreditar que o Bitcoin ele vai continuar valorizando a longo prazo, porque é quase que matemático isso, por ser escasso, ele deve valorizar a longo prazo, eu não sou o cara que vendo o Bitcoin como uma forma de investimento. Entendeu? Na verdade, você trabalha ali a conversão, né? Eu trabalho a conversão. Isso é sensacional. Você tem Bitcoin como investimento? Tem. Um pouquinho do meu portfólio ali de investimento eu tenho Bitcoin. Então, assim, gente, se você estiver procurando, alguém te oferecer uma proposta para comprar alguma coisa sua em Bitcoins, não se desespere, como eu não diga não de cara. Procura lá o Zero Bank, que ele vai te ajudar a transformar isso em dinheiro o mais rápido possível, assim você fica mais seguro da tua operação.
Edísio, e agora você, cara? Eu vou focar um pouquinho em você, cara, porque de verdade, estou impressionado, porque você é muito jovem, cara, e teu conhecimento aí do mercado é muito grande, né? Apesar de muito, se você for pensar, você está no mercado desde os 16, você tem, sei lá, metade da sua vida você já está nesse mercado, né? É Então, isso. são quase 20 anos aí de 17, 18 anos no mercado, então tem um conhecimento muito grande. A pergunta primeiro é, cara, como é que você se atualiza, velho? Cara, eu estudo muito sobre o meu mercado todos os dias. Eu tenho conselheiros que são assim. Quando você fala estudar muito, você estuda onde, cara? Qual que é a tua base? Não, muito artigo, muito curso dedicado, porque principalmente assim, sai uma nova regulamentação do Banco Central. O que é uma regulamentação? Alguém já foi lá ler o que está escrito lá? Eu vou lá ler, sento às vezes com o nosso diretor jurídico para interpretar o que está escrito ali. E tem muito termo que você não vai saber, então é estudar para entender o que é aquele termo. Então, isso para mim é o Banco Central. Quando eu comecei, eu via ele, quando eu comecei com 16 anos, eu achava, não, o Banco Central é muito chato, só está aqui para multar a gente, para dificultar. Hoje, o Banco Central do Brasil ele é o grande gerador de oportunidade. Ele solta uma regulamentação e ali naquela normativa tem um mar de oportunidades de mudanças de mercado que, se você se antecipar, você consegue, de fato, sair ganhando. Olha o corte aí, olha que legal essa parte, né? O Banco Central é um mar de oportunidades. Né? Ele é o grande provocador e gerador de negócios do mercado financeiro hoje. Né? A gente tem ali um presidente do Bacen que é muito estimulador da descentralização. A gente, sei lá, 5, 7 anos atrás, só tinha 5 bancos no Brasil, cara. Hoje tem uma porrada, porque eles, de fato, estão dando oportunidade para que essas fintechs, esses bancos surjam e ofereçam competição para os grandes bancos. Né? A gente está falando de um país que tinha 5 bancos, praticamente. Né? Ou você tinha conta no Bradesco, ou na Caixa, ou no Itaú, Santander e Banco do Brasil, só esses. Né? Hoje, não. Basicamente, Banco do Brasil e a Caixa era impossível trabalhar, né, cara? Pois é, então... Como empresa. Então, assim, eu procuro estudar muito sobre essas mudanças, do que aconteceu no mundo, muitas vezes, ou países que parecem, como, por exemplo, o México, por exemplo, é um país que já tem um sistema de apostas regulado, mas não tem um Pix mexicano. E aí foi anunciado pelo governo que vai sair um pagamento instantâneo em breve. Ou seja, como se fosse o Brasil há 3 anos atrás. É uma baita oportunidade de entrar lá e aprender e sair na frente para o pagamento instantâneo. Sem dúvida. Então, acho que é isso. A gente estimula muitas pessoas na nossa empresa a lerem a regulamentação, a normativa e interpretar de um jeito, com a cabeça mais empreendedora, menos jurídica ali, digamos. Cara, você sabe que eu jantei com um amigo mexicano tem uns 2 meses e ele falou uma coisa que eu fiquei besta, cara. Ele falou, cara, no México ainda não tem aquele serviço de tag, que é o... Eu vou usar o sem parar, né? Que na verdade é serviço de tag, né? É o mais conhecido. Mas ele falou, cara, aqui não tem. Então você tem que levar dinheiro, porque o pagamento ainda é feito em dinheiro. Pois é, baita oportunidade. É um país gigante que tem um perfil muito parecido com o Brasil, de classe, né? Então, a gente olha muito oportunidade no México, como o Zero mesmo, de entrar e de explorar outro país. Cara, excelente. E, cara, e você no dia a dia, cara? Estamos encaminhando aqui pro final da nossa entrevista. Como que é você, cara? O que você gosta de fazer? Que hobby que você tem? Quem é o Edísio, cara? Cara, fora da empresa, assim, acho que eu sempre acabo tirando tempo para ficar com meus filhos. Tenho 2 filhos, uma menininha de 6 anos e um menininho de 6 meses, basicamente isso. Ah, tá dormindo bem, então. A minha esposa não. Não, mas assim, aí, Davi. Aí. Davi, então, o papai de 2024. Davi será papai esse ano pela primeira vez. Então, assim, acabo tirando meu tempo de folga, vamos chamar assim, para ficar com minha família. Gosto muito de futebol, então acabo indo muito para jogo. Gosto muito da seleção brasileira. Nas últimas 3 Copas eu fui. Que legal. Então, cara, a gente sempre junta uns amigos e vai para a Copa do Mundo e tal. 2014 e 2018 eu estava. 2022 eu não consegui. E vou te falar que 22, acho que pelo menos esse grupo que a gente já vai ali para 3, tem gente que já vai para 5 Copas juntos, disseram que todo mundo achou a melhor Copa. Uau. Porque foi tudo
numa única cidade, né? Então tava o país inteiro. Acho que uma das grandes dificuldades de Copa é você ficar aeroporto, hotel. Pô, na Rússia né? era um Era inferno, péssimo, né, assim, cara? o Brasil faz um gol, vai jogar ali. Ah, não, levou um gol, vai jogar em Cara, outro na lugar. Rússia Olha eu lembro que eu fiz 24 voos, eu fiz 32 voos em 30 dias, cara. Pois é, então loucura, isso é cansativo. cara. Uma delícia, assim, puta, o clima de Copa aqui não foi. Eu Lógico. fiquei ali junto com a seleção brasileira, que eu tenho um cliente que é o Marquinhos, um amigo, um cliente, tô com ele desde de 2016. Cara, assim, mas assim, foi uma loucura, porque assim, cara, É cansativo. era muito, não porque assim, só- de manhã você voltava e voava, aí você ia, voltava, aí você descansava um dia, no outro dia tinha outra rotina dessa, aí não sei quantas horas de voo e pra os ir, cara, imprevistos, levou um loucura, gol, loucura. muda a passagem. Loucura, não vê o loucura, hotel. loucura, cara. Então, isso gera um pouquinho de estresse ali. Óbvio, você tá na Copa do Mundo, tá se divertindo com tudo. Cada jogo foi numa Mas cidade. imagina uma né? Copa Tô louco. onde você chega, coloca sua mala numa casa e passa 30 dias naquela casa, só curtindo o ambiente, os jogos e outra coisa. Facilita toda a logística também. Eu tive né? amigo que foi para 3 jogos no mesmo dia. Então, é uma logística muito bacana de ser de uma cidade. Né? Então, acho que a FIFA acabou aprendendo com isso. Agora vai ser nos Estados Unidos e eles estão separando por região. Estados Unidos, Canadá e México, é isso? Mas se eu não me engano, só vão ter 3 jogos no Canadá e 3 no México. Alguma coisa assim. isso. A concentração menos. mesmo nos Estados Unidos. Estados Unidos. E aí eles vão separar por áreas, né? Então o Brasil vai jogar na área 3. A área 3 são locais próximos, pelo menos. Né? Isso facilita muito o torcedor. Né? Cara, eu lembro na Copa de 2018, depois o pessoal cantava a música do Vampeta, né? Eu não lembro como que era a música. Aí eu mandava mensagem pro Vampeta: aí, presidente, que eu trabalhei com o Vampeta no Audax, né? Falei: aí, presidente, aqui, ó, tão falando de você. Messi não tem Copa, quem tem Que Copa Copa é o Vampeta, exatamente isso, cara. Era muito engraçado. Aí eu gravava a galera cantando e mandava pra ele, né, cara? Era muito engraçado, cara. Era realmente muito bacana. Então, futebol é uma coisa que você gosta de atividade física, ou tem alguma... Eu acabo fazendo academia todos os dias, mas é muito mais pela minha cabeça. Acho que com certeza, assim, tudo flui melhor quando eu faço academia de manhã, sabe? Cara, para ser muito sincero, eu tenho mais preocupação com a alimentação do que com a academia. Eu estou errado, eu deveria, inclusive, ter academia e vou pouco. Mas, cara, quando eu vou, é muito mais pelo meu cognitivo. É impressionante. Porque, eu assim, criei esse hábito de acordar, eu não penso, eu só vou. A gente falou sobre o Thales, sobre o pessoal do G4, que a gente funcionou junto. Aliás, G4, na hora de você fazer uma propaganda, porque eu falo em vocês todo o podcast, eu acabo falando do pessoal do G4, sem brincadeira. Então, a gente falou muito do Thales, que, para mim, é a grande inspiração. Eu conheci também o Alfredo, que é um cara muito legal, e tenho uma boa relação com o Bruno Nardon. Né? E são 3 empresários, e aí a gente tem uma coisa em comum. Eu só pago para ver uma palestra de alguém, ou participo de algum curso, essa é minha, se o cara realmente construiu um negócio. Senão eu não vou. Eu não quero empresário de palco, eu quero empresário que tem o negócio dele, que fez o negócio, funcionou e ele ensina. Senão, a mim, Marcelo, não me convence. Eu não estou falando que esse cara não entrega nada, mas eu estou dizendo que para mim não me convence. Eu prefiro o cara que tem toda essa experiência empreendedora. Né? E, cara, quando você vê os meninos ali contando, eu lembro muito do seu início de carreira, você contando, eu ouvindo os meninos, porque eles também começaram muito novos, né? Eu falo meninos porque eu sou mais velho que todos eles ali. Mas, cara, me inspira. Não, eu também, eu sou fã dos 3 e eu aprendo muito. Já fiz, acho que 2 ou 3 cursos de G4. E é isso, é pessoas que fizeram, porque às vezes eles sobem ali e contam como eles erraram. Você aprende muito mais do que qualquer teoria porque assim, eu não aguento mais você ir para uma palestra para o cara contar a história ali da Blockbuster, da Nokia. Cara, essas histórias a gente já sabe, eu quero saber a sua história. Né? Exato. Então tem muito empreendedor de palco hoje que, assim, eu sou que nem você, eu não vou para palestras nem para cursos de pessoas que não têm história. Cara, me fala aí o que você fez, o que deu certo, o que deu errado, assim eu vou aprender. E aí, voltando ao tema da academia, por quê? Por que eu costumei... Cara, eu não tenho muito saco com relação à estética e tal. Eu sou meio... Eu gosto muito de trabalhar, sabe, cara? Mas, enfim. Aí eu falei, cara, aqui eu tenho 2 oportunidades. Botar meu fone de ouvido bem grande e ouvir podcast, que eu gosto muito. Eu não só faço, como eu gosto muito de ouvir pessoas do meu segmento. Eu ouço muito podcast. Falei, pô, esse é um momento legal de ouvir o podcast. E o segundo, uma coisa que eu aprendi eu vi um podcast uma vez do Thales, salvo engano, com Paulo Musi. Eu não tenho certeza, mas acho que eram os 2. E ele falou assim, cara, se você perder academia, você perde para você mesmo quando você não vai. É verdade. Se você não vencer a você mesmo, como é que você vai vencer os outros desafios?
né? E aí foi que eu falei, cara, eu não sou um cara que eu vou com toda frequência, mas eu busco Mas ir... acho que a dica que eu aprendi recente, faz, sei lá, um ano, é bicicleta escutando podcast. É, sensacional. Cara, você entra na bicicleta... Ou esteira, né? Um dos dois. Pra mim, a bicicleta é melhor porque você ainda consegue olhar o celular, conversar, etc. É. Quando eu vejo, já passou uma hora, tô todo suado, pingando, e assisti um conteúdo, aprendi, me diverti. Né? Porque eu também não tenho paciência para ficar na academia, mas aí para ficar aprendendo conteúdo é bacana. Ô Diz, estamos fechando o podcast, mas veja só quem chegou. Nossa querida Vitória. E olha o que chegou pra gente. Beleza, Isso aqui é só a no gente falando time. de academia Isso aqui aqui, é só falando de academia. Ô, Vitória, a gente falando de academia, de estilo de vida saudável. E você traz podcast, traz pão de queijo no podcast e o pessoal rindo da minha cara. Pão de queijo no podcast. É isso aí. Edilson, por favor. Agora Os convidados primeiro, né? Edilson, gostaria muito de te agradecer a tua participação hoje. Cara, vamos fazer mais vezes. O bate-papo foi rápido. 1h05, 1h10, Passou mais rápido, ou menos. Papo muito bom, papo produtivo. Eu acho que a gente precisa ter mais momentos como esse, porque realmente você é um cara com uma cabeça muito jovem, muito inteligente, assim, que vai contribuir muito, e já contribui, vai contribuir muito para o empreendedorismo no Brasil. E quando eu vejo uma cabeça que nem a sua falando de empreendedorismo, eu lembro que você teve nos Estados Unidos o Zuckerberg, você tem, né, o Elon Musk, e esses caras mudam, Steve Jobs, os caras mudam o mundo, né? E eles resolveram muito novos empreenderem, criar seus negócios e ajudar muitas vidas e gerar muitos empregos. Então, para mim, a máquina do empreendedorismo é baseada em pessoas com comportamento igual ao seu. Então, parabéns aí. Obrigado, cara. Prazer grande estar aqui, ainda mais depois de acompanhar os convidados que já passaram por aqui também. Sou fã de vários. Então, assim, fico honrado e me coloco à disposição. É sempre bacana bater papo com você aqui na frente das câmeras, mais informalmente, nosso almoço, nossos cafés. A gente sempre acaba aprendendo os dois muito. Então, obrigado. Exato. E essa semana tivemos uma grande perda, né, do empreendedorismo, que foi o Diniz, né? E sim, com certeza. Sou fãzaço dele e deixou muitas lições e legados aqui pra gente. Sem dúvida, muitos ensinamentos, né? Muitos ensinamentos. Eu já usei muitas frases dele assim como inspiração, olhar, e realmente eu confesso que eu fiquei muito chateado com a informação. Ele teve a perda do filho recente, né? Tem uns 2 anos, que era um exemplo também, assim como ele, de cara que se entregava, cuida muito, né, de saúde, do corpo e tal. Até assim, em relação ao filho dele, uma tristeza muito grande para um pai perder um filho, ainda mais um filho jovem que tinha tudo para viver muitos anos aí. Mas enfim, força para a família. O empreendedorismo brasileiro perde uma grande referência, com muita tristeza, né? Eu recebi essa informação, mas torcendo demais para que a família dele passe por isso, porque ele é um grande exemplo, foi um grande cara que ensinou muito, tem um legado gigante para nos oferecer. Eu digo, como é que o pessoal te acha? Faz para te achar aí nas mídias sociais, quer encontrar Zero Bank, como é que funciona? Para mim é LinkedIn. Acho que LinkedIn hoje é a minha principal rede social. Cara diferenciada, que é o LinkedIn, tá vendo, né, gente? O Instagram acaba usando mais pessoal, para amigos mesmo. Mas no LinkedIn eu sou bem ativo, acabo postando ali. Qual que é o seu LinkedIn? É Edizio Neto. Edizio Neto. Isso. O Zero Bank tem algum Instagram, alguma coisa tem ou Instagram, site que você queira LinkedIn passar ao pessoal? Tem site, o zerobank.com.br ou zerobank.com, os dois são nossos. Então tá bom, Edizio. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Que honra recebê-lo aqui. Que papo bom, papo rápido. Realmente sensacional. Muito obrigado, viu, cara? Valeu, meu amigo. Obrigado. Grande prazer. Então é isso, pessoal. Pessoal, vocês já sabem, né? Bate-papo aqui é sempre de alto nível, é inspirador, voltado ao empreendedorismo. E tem aquilo. Fale bem ou fale mal, fale de mim. Então, quer falar mal do apresentador? Coloca lá, @Marcelo Santoro Oficial no Instagram. Temos também nossos canais aqui, @Otimis Studios também no Instagram, assim como o Tudo Acaba em Business, que você já sabe é o seu podcast inspirador e empreendedor. E temos também aqui a Multicast, que é a nossa emissora digital. Tá bom? Pessoal, agradeço muito a sua audiência. Deixa aqui seu likezinho, não vai cair seu dedo. Fala bem, fala mal, coloca seu comentário. Agradecemos muito. Até a próxima semana. Fui. Grande abraço a todos. Valeu.